Olá, nossos queridos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio através do autodescobrimento. Se você quiser participar do nosso programa, escreva-nos enviando um WhatsApp para o número 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, você estará reconstruindo as emoções aqui na TV Mundo Maior, no programa Reconstruindo Emoções. E olha, não esqueça, acesse a nossa playlist, dê o seu like, passe esses links para os amigos, porque com certeza pode auxiliar muitas pessoas e, por que não, divulgar o bem. Então, hoje, nós estamos aqui com um convidado muito querido, um convidado especial do coração, que é João Aparecido Ribeiro. João, ele é profundo estudioso da doutrina espírita e dos relacionamentos familiares, das situações psicoespirituais. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, João. Oi, Irácia, a grande satisfação também é minha de estar novamente aqui, no Seixas Barra, não seja com o pessoal todo, com esse carinho que sempre a gente é recebido aqui. Nós que agradecemos. O relato que vem da nossa história de reconstrução de hoje é a respeito da Antônia. Ela diz que tem 55 anos e que há mais de 20 anos ela teve que deixar de trabalhar. Ela diz que nunca mais encontrou uma colocação, um emprego nesses 20 anos passados. E ela diz assim, que quando ela trabalhava, a mãe dela chegou para ela e disse assim, olha, pede demissão do seu emprego, porque esse é um trabalho que provoca risco, corre risco de saúde física, e eu vou te dar o valor do seu salário de mesada. Lógico, até quando ela se empregasse, né? E aí passaram-se os anos, ela não se empregou, e todo mundo se incomodava porque a mãe dava aquele dinheiro para ela e, tipo assim, o que você faz com isso? E ela falava, ué, eu me cuido, eu uso para passeio, eu uso para me arrumar, para me vestir, para comprar comida pronta quando eu não estou afim de nada. É para isso que eu uso, porque o dinheiro minha mãe dá para mim é meu. Então acabou. E aí, passaram-se os anos, ela se casou, disse que foi contra a vontade da família, e logo no começo do casamento, houve os desentendimentos com o marido dela, ela apanhou do marido dela, houve muita agressão, muita briga física, inclusive, quebraram-se as louças, que eram louças que vinham já de família, né, da casa, muitas agressões, até o momento em que eles se separaram. Ela diz que ela apanhou dele, se separaram e ela morou sozinha um tempo. Depois, ela passou a ficar um tempo com a mãe e depois terminou definitivamente morando com a mãe, porque ela está com 55 anos. O problema é que todas as pessoas se incomodam com ela, porque ela vive da aposentadoria da mãe, não trabalha, e ela diz assim, o dinheiro que a minha mãe dá
é meu. A minha mãe está dando. Então, se ela dá, é meu. E se o dinheiro é meu, a partir do momento em que ela me dá o dinheiro, passa a ser meu, eu faço o que eu quiser com esse dinheiro. E ninguém tem nada a ver com isso, porque eu uso para que eu quero. Só que as pessoas não entendem isso. Eu não sei como explicar mais que se a minha mãe está dando esse dinheiro, o dinheiro é meu, acabou. Ou seja, como se a mãe dá porque ela quer. O dinheiro é meu e dane-se o resto, dane-se o mundo. Então, vamos ver o que acontece com Antônia dentro dessa visão que o João Aparecido vai nos trazer. São os laços aí de família que enroscam, né, João? Pois é, a princípio, Iraci, a gente podia dizer o seguinte, se não fosse a necessidade de fazer essa análise num programa, assim, o problema realmente é dela com a mãe dela. Lavo minhas É mãos e exatamente, porque ninguém tem nada a ver com não tem isso. nada. Agora, aproveitando esse material com fundo didático, pedagógico, a gente pode fazer várias angulações. Podemos observar que a falha começou de berço. A educação que a mãe deu realmente não funcionou, se é que deu alguma educação. Com certeza. Então, porque começa realmente de pequeno, desenvolver as potencialidades da alma da criança. É ali com o toque do adulto que a criança desenvolve o sentimento de amor, o sentimento de valorização. Então, ela não demonstra que tenha nada disso. Então, aí foi falha de quem a educou e levou a esse desenvolvimento. E percebemos aí a outra falha depois que a mãe assume a responsabilidade de sustentá-la e não clareando como seria esse apoio. É óbvio que a mãe vai socorrer, ótimo, mas agora a mãe não amadureceu o suficiente para perceber que não pode assumir aquilo que é compromisso da própria filha. Tirar Com a certeza. oportunidade dela de crescer, desenvolver sua capacidade de se gerenciar, de conquistar os seus recursos de manutenção, né? Então, isso dá autonomia à pessoa. Então, ela não desenvolveu essa autonomia, ficou na dependência da mãe. Então, a mãe falhou na primeira instância, está falhando nessa instância, e ela está ficando empoderada disso. Porque devia falar para ela. Quando falou, olha, eu vou te dar a mesada no valor do seu salário, temporariamente, até você arrumar emprego. Agora, se nesse tempo você não arrumou um emprego, eu vou cortar a mesada. Não colocou limite. Com certeza. Não conhece o que é limite. Nada há de eterno, né? Exatamente. Dá a impressão também que não é uma família de classe média, Com certeza. porque fala em louças da família, né? Louças da família são Então, geralmente porcelanas, né? São passa a ideia que é uma família relativamente abastada. isso. E a tendência, quando há facilidade financeira na família, também a parte, e não sei se o termo certo seria negligenciar nessa parte. Porque Acomodar. o conforto amolece, né, o lado moral. Porque a dificuldade, a dor, faz a pessoa realmente se movimentar, Exato. incomoda, mas amadurece. Agora, no conforto, amolece a moral. É verdade. Isso a gente observa assim, no nosso relacionamento do dia a dia. As grandes lições da vida a gente passa nos momentos mais difíceis, superando os Perfeitamente. obstáculos, né? Então, quando você tira a oportunidade da pessoa vivenciar a dificuldade dela, você impediu que ela pudesse desenvolver as potencialidades dela, de gerenciar os problemas. Ajudou ela a se acomodar com aquilo. Então, vai sustentá-la. Então, ainda diz, né? Olha só, se a minha mãe dá o dinheiro é meu. Mãe, se você está dando esse dinheiro para mim, eu faço com ele o que eu quiser. E concordou. Pela história, pelo sentido da história, ela se acomodou e a mãe concordou com essa postura. Com certeza. Quer dizer, a gente vê que está ali incomoda a todos que conhecem, a todos à volta, porque não deixa de ser uma exploração, porque é aposentadoria da mãe. Vai ter uma hora que essa mãe vai embora, a aposentadoria vai acabar.
Aí vai aumentar as dores que ela não curtiu ainda, mas de uma forma mais grave, porque não vai ter mais a mãe. Então, se ela aprendesse enquanto Exatamente. tivesse a mãe, podia socorrer. Agora, nós vamos observando um detalhe muito importante nessa história, e isso vale como aprendizado, no sentido geral, é que qual é o objetivo da família? Não é Pois só esse é. aspecto financeiro, não é só esse Não. aspecto do conforto, do bem-estar, isso é importante sim, mas já é do conhecimento público, uma expressão, um slogan comum, diz assim, família, ideia genial de Deus. É lindo esse slogan, eu acho perfeito, perfeito. Agora, como é a ideia genial de Deus, nós observamos na obra da natureza, da criação, que nenhum ser é estimulado a viver na inércia. Desde os seres Exatamente. mais ínfios da criação. A gente pega, por exemplo, uma colmeia. São insetos aparentemente insignificantes. A estrutura organizacional que existe numa colmeia É incrível, né? é um exemplo para É nós de uma cooperatividade. disciplina, um... Vai ver o formigueiro, É a você mesma vai ver o coisa. culpizeiro, são insetos, mas a estrutura organizada ali, cada um cumprindo a sua função e dando tempo à hora, e na medida que o ser vai se estruturando, se ampliando, as coisas vão se aperfeiçoando. Então a Exato. natureza, pegando os animais maiores, a gente observa que enquanto está ali, nenenzinho, pequenininho, a fêmea, a Uhum. mãe, cuida de tudo. E vai Exato. começando a estimular, quando ele chega no ponto da maturidade, toca e fora da toca. Vai cuidar da tua vida, porque vem outra ninhada. Exatamente, bota para fora da toca, é tudo que você falou. Não tem O guarida. animal, o inseto, é um exemplo para isso. Exemplo da natureza, sabedoria divina. Agora, o ser humano, além disso, tem inteligência maior que o animal. Exato, Desenvolve senso moral, perfeitamente. sentimentos que os animais não têm. Então estamos no nível, nesse nível. Agora, quando é que começa a desenvolver essas potencialidades da alma? Pois é uma longa jornada do espírito. Mas quem tem a responsabilidade do toque do despertar são os pais. Perfeitamente, porque ao ponto que, ela foi levando a juventude dela, tal, arrumou alguém, casou, aí apanhou, aí, diz que quando separou, vendeu as joias de família para pagar contas, e a mãe volta da mesada e aceita de novo em casa. "Espera aí, meu amor, você se casou, se tornou uma pessoa independente, agora cuida da sua vida". Não seria para... Isso veio da história de fora. Agora, o que passa na cabeça dessa mãe? A mãe também é imatura. Perfeitamente. A mãe não tem como dar aquilo que ela não tem. Então, o erro de uma pessoa repercutindo na outra pessoa. Porque se a mãe tivesse realmente a maturidade necessária para enfrentar isso, já teria agido logo desde a infância. É Ela está educar. repetindo os erros exatamente por não ter desenvolvido essa potencialidade da alma. Então, confunde-se muitas das vezes, nessa fase assim, até infantil, vamos dizer, da ignorância, entre a facilidade dos recursos, então cria o apanágio do apoio Uhum. socioeconômico, em detrimento do sentimento. Então, tipo assim, ela viveu a vida numa bolha. Que é a forma de demonstrar o carinho, o amor, pela fartura, pelo conforto, pela comodidade. Então, quer dizer que o amor da minha filha é o valor da minha mesada. O equívoco. Você observa pessoas que estão na carência, aí se passando fome, na miséria, mas a demonstração do amor aconchega o verdadeiro Exatamente, sentimento. exatamente. Há O entrelaçamento aí. um entrelaçamento ali de família, de união para se juntar, para se fortalecer, para atravessar os momentos difíceis, as dores, né, e o aprendizado que isso traz, né. E, essa mãe, seja por talvez não ter aprendido, seja Ninguém pode por... dar aquilo que não tem. É, né, de alguma forma ela manteve a filha na bolha, que talvez ela também tenha, mas ela, se ela tem aposentadoria, pode ser ou que ficou do marido ou do trabalho dela.
Agora, deve ser uma bolsa bem recheada, porque aconchega toda a despesa da casa e mais Uhum. ainda a boa vida da filha. Quer dizer, não está fazendo falta, não está passando necessidade. Então é o conforto. Esse conforto tende a amolentar o quê? O aspecto moral, Com certeza. a conivência. Existe uma história bem paralela a essa, que também é do cancioneiro, no sul do nosso país, que isso é uma cultura, até tem uma canção baseada nisso, lá no Rio dos Gaúchos, aquela região, que diz que é o hábito, nessa história bem curtinha, narrada, que quando o senhor vai ficando idoso, o avô, o pai começa a preparar uma pele. Você deve conhecer essa história. Hum. Prepara a pele, salga aquela coisa, depois enrola a pele e dá para o pai idoso, que ele vai seguir seu rumo, seu destino. Aquela pele para ele se proteger. Então ele vai para a vida fora, vai morrer longe dele. Vai totalmente de um local ignorado, desconhecido. Isso se entende como sendo ingratidão, mas faz parte dessa cultura, né? Desse cancioneiro. E enquanto o pai está preparando, aí o filho pede um pedaço daquela pele. E o pai pega um pedaço da pele e dá. E o que o pai faz na pele grande, o filho faz na pele pequena. Aí o pai pergunta, meu filho, mas por que você está querendo isso? Eu já estou preparando a do senhor, para quando o senhor estiver velho, eu tenho ela para dar para o senhor. Hum, A força do exemplo. Então, que exemplo essa mãe deu para a filha? O que ela fez perfeitamente. para despertar? Então, a gente volta no Livro dos Espíritos, lá na 582, que diz que a paternidade não é somente uma missão, mas é um grandíssimo dever, que muitos dos pais negligenciam, que cuidam mais de aprumar suas árvores, cuidar do seu jardim, do que reformar os caracteres do seu filho. Olha, se não cuida naquela fase, falha na missão que tem, olha, as consequências advirão. E não Com desenvolvendo esse certeza. sentimento do amor, vai faltar o outro, mais tarde, quando chegar a velhice, que chama piedade filial. A piedade filial no Evangelho é trabalhado com muito carinho, né? Uhum. Mas é semeadura. E como é que ela vai? Porque enquanto a mãe está recebendo a aposentadoria e está bancando, ok. Agora, quando chegar no momento que essa mãe vai estar precisando de atendimento, de assistência, de companhia, enfim, de estar naquele amparo. Ela não vai ter toda a disponibilidade de ir embora para a rua, para aqui, para lá e tipo assim, o que eu faço do dinheiro que eu ganho é meu. Espera aí. E a responsabilidade da mãe? É, Cuidar da mãe, a coisa vai pegar. Porque se todos que estão à volta dela, pelo que eu compreendo, são os parentes, né, familiares próximos, estão contra isso, porque, por um lado, a mãe botou ela na bolha. Por outro lado, teve uma acomodação, porque quando ela saiu de casa, ela foi fazer o que ela quis. Não precisou da mesada. Ó, não vai viver com que esse cara não é boa coisa, né? Então, foi, apanhou bastante, quando não apanhou da mãe. E aí, quando separa, volta para casa da mãe e a mãe recebeu. e continua dando mesada. Quer dizer, qual o aprendizado disso? A mãe não amadureceu, e ela também não amadureceu, não aprendeu. É aquela bolha do conforto financeiro. Mas nós estamos vendo do aspecto, tema assim, material. Exato. Agora, o grande elan dessa história Complexidade espiritual é disso. porque essa parte material, ela termina aí na Terra. Mas a Sim, alma imortal leva o aprendizado. Que aprendizado está perfeito. levando? Então, esse investimento em termos da imortalidade é muito importante. Porque senão o espírito vai ter que repetir a experiência novamente. Então, isso para Perfeito. elas é um protocolo garantido, né? O investimento. Então, as pessoas que estão ali realmente questionando não aparecem na história. Qual o Uhum. ângulo que elas estão questionando? É por causa do conforto? É por causa do abuso?
É porque eu não tenho sentimento de amor, porque não tenho piedade? Não ficou bem claro isso, a parte crítica daquela história. Está incomodando. Que é material e, na verdade, uma dependência que tem dessa filha com a mãe, talvez da mãe com a filha, não sei. E aí entra a justificativa dela. E ela está bem, a mãe também está bem, então ninguém tem nada a ver com isso. Será que está bem? Bom, pelo menos na narrativa da história, a coisa está acomodada. Agora, não sabemos se a mãe está reclamando com essas pessoas Exatamente. Tipo que estão assim, se olha, ela incomodando. não trabalha há 20 anos. Porque as pessoas devem estar falando, você não vai trabalhar? Olha só, vai ficar vivendo o dinheiro da sua mãe até quando? E quando sua mãe morrer, o que vai acontecer? Porque o caminho é único, é direto, reto para cima. Então a gente não tem como ficar É. dando volta. O que a gente pode realmente aprender daí é tirando um exemplo baseado no conhecimento que a gente tem na doutrina espírita, a gente vai tirar exatamente o que está aprendendo dessa vivência, dessa experiência. O que é que está ficando de positivo? Se não tem nada de positivo, está perdendo, está marcando passo, está estacionado. E os valores das experiências no mundo material visa desenvolver as potencialidades da alma. Sim, Então, por exemplo, a gente está no circuito ali praticamente dentro do ciúme, em termos do egoísmo, são vícios morais, isso é pequenez. Agora, para poder crescer, teria que desenvolver a virtude que se contrapõe ao vício. Então, se ela está vivendo a parte de forma egoística, olha, somente a desenvolver o altruísmo, para poder reduzir até eliminar o egoísmo. Mas nesse conjunto, nesse contexto, não tem estímulo nenhum para que ela seja altruísta. nada. E o que poderia haver, de repente, da complexidade das ligações desse espírito, desses dois espíritos, que é como se tivesse uma cordinha, puxa um pouco para cá, um elástico, entendeu? E a gente fica nessa a vida inteira. Eu posso reclamar, mas eu continuo. Que tipo de complexidade que poderia haver de vir como mãe e filha e, na verdade, viver só uma dependência e continuar estagnada? Porque na condição que está, se a mãe desencarna, a mãe vai ser culpada de ter desencarnado ainda. Dentro desse contexto, veja bem, sem a preocupação de justificar, mas é raciocinando em função desse contexto. Considerando que haja vínculo entre as duas, haja vínculo. Então estão juntas exatamente para aprender juntas a desenvolver as potencialidades da alma. Exato. Mas a impressão que dá é que estão perdendo essa oportunidade. Sim. Agora, que há uma interdependência, há. E a impressão que dá pelo contexto da narrativa é que estão vivendo uma posição inversa. Ou seja, numa outra experiência, a mãe fez o que a filha está fazendo agora. Ah, Mas, bem justo, mas veja João. bem, dentro dessa lei de afinidade, da reencarnação, lei de causa e efeito, não é para uma pessoa simplesmente se locupletar do que o outro fez em outra encarnação e vai ficar nessa inversão de uma posição e outra. Não, a proposta doutrinária e da lei da reencarnação é para promoção, crescimento, desenvolver potencialidade da alma. E não ficar nesse jogo de, ontem eu estava te sugando, hoje ela reencarna, vai me sugar. Entendeu? Ficar na dependência, e a outra vai acobertar. Então, mostra que as duas estão estacionadas. Sem Se for dúvida esse nenhuma. jogo, ambas estão estacionadas. Se inverteu a posição, mas não estão prosseguindo, não estão progredindo. Estão Sim. perdendo mais uma vez, marcando passo. Estão estacionadas. Não, e se não há crescimento, não há evolução, se não tem esforço, não tem dificuldade, né? É a superação da dificuldade. Ninguém está falando de sofrimento. A gente está falando porque não é necessariamente, a dificuldade não é necessariamente um sofrimento. Porque a gente abraça tantas dificuldades e a gente olha para trás e fala assim: nossa, foi duro quando eu passei aquilo, mas
O pai é bom, porque eu acho que eu tinha aguentado mais um pouquinho ainda, mas ele aliviou. Quando a gente olha para as nossas dificuldades, é assim que a gente enxerga, quando E, está consciente, né? e o que nos dá a impressão nessa história, está faltando aí um contato de ambas com a realidade da vida. Sim, Sair fora desse jogo duplo e ver na sociedade outras pessoas vivendo outras experiências, para isso. poder começar a desenvolver o raciocínio do recurso que elas detêm e o uso que elas estão fazendo dos recursos que possuem. Aí a sensibilização naquela parte de Exato. sair do indiferentismo em relação aos problemas alheios. Porque nessa história não apareceu, isso é um jogo duplo íntimo. Mas elas Sim, não vivem na Terra só as duas. Estão no exatamente. contexto social. Qual é o compartilhamento delas na sociedade? Pois A é, história não narra. elas não estão ali, tipo assim, acima do bem e do mal para viver ali. E é como se vivesse fechado numa redoma, as duas, totalmente fora do contexto social. Agora, no contexto social, se ela vem no Seja Barra, a Iracita fala, vem cá, me traz uma bolsa para os assistidos. Ou se fala! Não é? Então, é um despertamento, ela tem um contato social. Fala, eu não estou tendo tanta necessidade, mas tem gente que precisa mais. Então, esse contato social é que vai levando ao despertamento da potencialidade que ela tem, dos recursos que ela tem, e tornar-se útil. Então, é a oportunidade de sair desse círculo vicioso, ambíguo das duas, Uhum. conectando com o contexto social. Sim, com Porque senão certeza. será como o ermitão no deserto. Porque ela fica só reproduzindo o que ela. Ou seja, eu não tenho que dar satisfação para ninguém de nada, né? Equivocada. Ela tem Muito que dar exatamente a vida. tostão por tostão, A como diria vida. meu pai. Tem, não tenha dúvida. Porque ela está vivendo, não é gratuitamente, ela está dentro de um contexto. Exatamente, quer dizer, aquilo que o pai fornece para a gente de conforto é para que você pegue esse São os talentos. conforto, exatamente, expanda ele para outras pessoas que estão precisando, que não tem nem o seu conforto, mas que vai ser um alívio. Aí, Iraci, embute a parábola, Lázaro e o mal rico. Hum, é verdade mesmo. Dá para embutir várias aí, hein? O Lázaro é mal rico. Não? O Lázaro, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Continuou. Mas quem contou essa parábola? O mestre dos mestres. Como se eu tivesse sido a escolhida para vir numa situação de conforto, né, sem dificuldade, porque eu fui tipo assim, olha só, eu sou privilegiada. E não há privilégios, muito pelo contrário. A oportunidade para crescimento. Então, quer dizer, nesse envolvimento de mãe e filha, e talvez situações opostas, e até o relacionamento que ela teve, o qual ela apanhou do marido, quer dizer, não mostrou a ela que, olha só, Continua desconectada está do apanhando do contexto. marido o que não apanhou da mãe, e quer dizer, todo mundo está mostrando o caminho. E se ela vendeu as joias da família para pagar contas e dívidas, eu subentendo que quando ela morava sozinha depois que o marido foi embora. Como assim? A mãe permitiu? Joias são joias. Vão-se os anéis e ficam os dedos, porque a verdadeira joia são os dedos, que é para a obra, para o trabalho. Essas coisas aqui prestam para nada, só decora o exterior, né? Então, a gente vê que em algum momento ali, essa mãe foi chamada também à razão, né, para ela se mexer. Quando faltou dinheiro, quando ela fez dívida e tirou lá das joias da família para pagar. Quer dizer, no momento em que se a mãe desencarnar, É,
embutindo um outro raciocínio, parece que é um raciocínio de fora, mas realmente ele vem ajudar a clarear. Mas é bom. Tivemos uma ocasião, aí, eu era jovem na época, nós estávamos conversando com um companheiro de trabalho sobre a educação dos filhos. Era a primeira filha, a primogênita. Então ele estava assim, feliz da vida, alegre, contente, dizendo, eu vou dar à minha filha uma educação que eu nunca tive. Quando começa, eu vou dar tudo que eu nunca tive. Então eu tive a audácia de perguntar, o que você está querendo dizer com isso? Não, eu não gostei da educação que eu tive. Falei, mas quem foi que disse que a educação é para se gostar? Se você está doente, você vai tomar remédio gostoso ou remédio que é necessário? É, e se você acha que não foi boa aquela que você teve, você tem que ser melhor que aquilo. Aí veio a outra saraivada de perguntas. Você não gostou da educação que teve, e quem tinha criado ele foi a avó. E normalmente a avó passa que a história passa a mão na cabeça, mas como criou, ela foi realmente Foi atenta. uma mãe, né, também Exatamente. ali. Então, assim, você não gostou da educação? Não, eu não gostei. Agora eu pergunto, mas a educação que ela te deu funcionou? Eu não sei. Como é que você não sabe? Hoje você é um cidadão. Você é um bom profissional? Sou. Você tem uma filha. Você se considera um bom pai? Eu me considero. E a série de perguntas sempre positivamente. Falei, bom, então nesse nível, veja bem, você não gostou, mas funcionou. Você é um cidadão, está contribuindo com a sociedade, constituiu família, Pessoa de tem uma bem. filha e tem uma visão nova de ampliar as possibilidades. Então a educação funcionou. Mas eu não gostei. Bom, mas quem disse que tem que se gostar? Ela tem que funcionar. Agora eu Exatamente. pergunto, a pergunta final. Você vai optar por usar uma metodologia, um método educacional na sua filha, diferente. O que você recebe, você não vai dar a ela. Totalmente diferente. Então, nessa situação, eu pergunto, e vai funcionar? Eu não sei. Então, você tem coragem de fazer da sua filha uma cobaia. Exatamente. Nossa, João, se matou ali a... Agora, se for bem sucedido, tudo bem. Mas se não for bem sucedido, você estragou a vida da sua filha. Por Exatamente. uma coisa que você tem certeza que funciona. Não estou dizendo que você vai cuidar da educação Ser dela. idêntico porque a Não, coisa vai não. É mudando, óbvio. Você vai dar modernizando. seu toque pessoal. Mas a espinha dorsal do processo educativo que você deu, que você recebeu, isso para você é coisa sagrada. Sem dúvida nenhuma. Então, quando se fala em termos desse relacionamento da mãe e da filha, o que a gente observa é que não houve uma estrutura de educação. Não, não teve. Não, Tô ali para ser amiga, companheira apenas só, sei lá, convivendo e ali, mas não. Ela cada um no seu mundo. é uma coisa bem desconecta. Então, para você fazer uma avaliação e sugestão em torno disso, você tem que construir. Tem que construir o que não foi construído. E elas não despertaram para isso. E a mãe não estava despertada, que não investiu na filha. E Uhum. se a mãe não investiu na filha, a filha também não despertou. E a filha Então tem que estão pensar que perdidas. vai ter um futuro aí na frente. Não tem noção de futuro. Estão vivendo aqui e agora. O que interessa Pois é, é barriguinha cheia, conforto, bem-estar, no sentido do corpo físico. E depois? Não tem essa exatamente. perspectiva. Não tem perspectiva. Aí a gente Exatamente. tem que fechar realmente, são com esses que são os autores da doutrina espírita. Doutrina dos espíritos. Exatamente. Abre os braços e abraça isso. Aí eles colocaram como cerne da questão, a doutrina espírita, o livro dos espíritos, tem como um único objetivo. O que está faltando para elas. Educar. Não! É a convicção de que é uma alma imortal. Ah, sim, com Porque certeza. se tem a convicção de que é a alma imortal, investe-se na imortalidade. A vida continua e do lado de lá não tem mesada. E os fracassos vão ter que ser corrigidos. Semeadura e colheita. Já é o mestre que falou. Né? Exatamente. E é cada um por si, cada um segundo as suas obras. Perfeitamente. Né? Então, tem que trabalhar, tem que lutar. Eu fui trabalhar muito nova, porque eu queria trabalhar. E
Depois, meus pais sempre me incentivaram também, e eu falei: eu vou educar meus filhos diferente da educação que eu tive dos meus pais. Porém, nunca falei que a educação que eu recebi não foi boa. Muito pelo contrário. Eu só sou o que sou hoje porque eu aprendi no ontem. Porque meus pais foram maravilhosos, me educaram como tinha que educar, me chamaram a atenção, não me deixaram fazer o que eu queria, não me deixavam fazer as coisas da hora e do jeito que eu achava que era. E eduquei meus filhos a mesma coisa. Vamos trabalhar, vamos fazer isso, sempre cobrando. Na hora que você educa, o filho esperneia. É aquilo que você falou, Esse é o não é limite, né? doce. Dá os limites. Exatamente. Agora, também pegando o gancho que você está dizendo, isso é inteligente, é racional, é lógico que o processo educacional ele evolui. É por isso, né? Então nós temos que acompanhar a evolução. Mas acompanhar a evolução não é jogar o passado tudo fora, De é jeito mudar nenhum. radicalmente, não. De É jeito nenhum. aprimorar. Você traz a base, eu trouxe a base que nossos pais nos deram. Então é Sim. óbvio que essa base está estruturada em nós. É o essencial. Agora, vivemos num outro contexto. Perfeitamente. Então não vamos querer que as nossas crianças vivam da forma que nós vivemos naquela época, não. Está É. totalmente fora, defasado. Então é um contexto diferente. Então eles têm que estar preparados para esse contexto. E tem que ser uma educação diferente mesmo, porque a vida não continua lá em 1920, Perfeitamente. 1930, Tem que ser dentro do 60. contexto. Não. Tudo evolui, a tecnologia que há hoje, como é que eu vou querer educar meus filhos hoje, como fui educada pelos meus pais? Tira a televisão, tira isso, tira aquilo. Eu não tinha acho que até 12 anos, não tinha televisão na minha casa. Meus pais não tinham dinheiro para comprar televisão. E vem um aspecto muito importante. Também outra perguntinha bem abusada que Allan Kardec fez para os espíritos. Se nos mundos superiores a infância é tão obtusa quanto a nossa. Não, existe infância, mas não é tão obtusa quanto a nossa, eles respondem. Ou seja, a infância no nosso planeta hoje, aqui Terra, já não é mais obtusa como era a nossa na nossa infância. Não. Ou seja, encurtou o período de educação das crianças. É verdade, eles estão, ó. Desperta muito mais cedo, mais rápido, ágil. Então os pais têm que estar antenados para aproveitar ao máximo esse período que encurtou da infância. Ele tem acesso a informações que a gente nem sonhava que existiam. E ao contrário, os pais hoje estão fazendo uma bolha maior ainda, com toda essa informação, fazendo uma bolha maior ainda. Eu vou fazer tudo para o meu filho não sofrer. Aí pronto. Aí coloca assim: eu não vou deixar meu filho passar dificuldades, apuros, eu não vou deixar meu filho crescer nem amadurecer. Mas foi o ponto inicial da mãe, da Maria. Exatamente. Que ela deixasse o emprego porque estava com a saúde dela em risco. Exatamente. Botou ela na bolha. Tá aí. Tudo foi consequência da bolha. E está com a saúde em risco, e as outras pessoas que trabalham com aquilo? Não é fácil não, né, João? Não. A gente tem muito para acertar aí. João, em uma palavra, uma emoção para a Antônia reconstruir. Praticamente é impossível. Reconstruir, eu não diria assim, ela tem que começar a construir o sentimento de gratidão à mãe, para que depois do sentimento de gratidão venha a tal da piedade filial. Então isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós é fundamental. Os pais não são nossos escravos. Eles nos dão amor, carinho, renúncia. Então é dever do filho ter a piedade filial. Então os pais não têm obrigações conosco, nós temos obrigações com os pais. Exatamente. Entendeu? Essa é a mensagem mais positiva que eu encontro no Evangelho segundo o Espiritismo, no sentido da gratidão pela oportunidade de nós estarmos vivendo e desenvolvendo as potencialidades da nossa alma. É isso aí. João, obrigada, meu amigo querido, por essa oportunidade, por trazer os ensinamentos Da nossa doutrina. Exatamente, da nossa doutrina, para ajudar a esclarecer
Antônia. Eu que agradeço a Muita oportunidade abençoada. paz, eu que agradeço você estar aqui com a gente. Então, Antônia, apesar de todas essas dificuldades, mas deu para compreender um pouquinho melhor através dos esclarecimentos que o João Aparecido trouxe, não foi? Mas vamos ver agora o que é que a nossa querida doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: amadurecimento requer esforço pessoal e perseverança. Errar é parte integrante do amadurecimento, como assumir a consequência do próprio erro e buscar refazer novamente. Assumindo os pais os seus verdadeiros papéis, a responsabilidade de educadores, amando e disciplinando, ensinando os filhos a respeitar os outros e a si mesmos, estabelecendo regras e obrigações. Colocarão um limite por meio do sim, sim e não, não. Porque aquele que ama não permite tudo. Então, isso faz com que a gente venha refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida, a nossa educação. A educação que recebemos, a educação que nos é necessária e, independentemente da educação que recebemos dos nossos pais, nós precisamos refletir que nós sempre podemos nos transformar em pessoas melhores. Porque se o mundo é de evolução, se o mundo é de crescimento, então essa forma de enfrentar as dificuldades e superar nos leva para cima. Então, não precisa do pai e da mãe estarem educando a vida inteira. Basta nós olharmos ao nosso redor e observarmos se nas outras casas, outras famílias, é assim. Se as outras famílias não enfrentam os seus desafios, não superam os seus desafios. Ora, até na escola a gente supera desafios, porque a gente tem que estudar para passar para o segundo ano, tem que estudar para passar para o terceiro, tem que estudar para passar para o quarto, ou seja, tem que haver esforço, movimento, superação, modificação, transformação. A gente não pode ser a mesma num dia e no outro também. Nós não somos iguais um dia e o outro. Você olha você hoje com a sua cabeça agora, com a sua experiência de agora e mentaliza você, lembra de você há uns 10, 15 anos atrás, se você era igual, se você pensava a mesma coisa, se você fazia as mesmas coisas. Não, porque o que é 10, 15 anos lá atrás já não se encaixa hoje. Então você deixou a vida passar por 20 anos sem buscar enfrentar desafios. Então que tal agora começar? Nunca é tarde. 55 anos? É uma jovem. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos escreva, nos envie pelo WhatsApp a sua história, pelo número 21 967 573999. Todo sábado, às 19 horas, com 2 reprises na semana. Programa Reconstruindo Emoções, aqui na TV Mundo Maior. Nos acompanhe pela playlist. Lá você acessa todos os programas, pode dar o seu like, pode fazer seu comentário. É sempre muito bem-vindo. E
É lógico, para que você tenha uma semana repleta de paz, amor e superação. Meu beijinho carinhoso.